Então, continuando aqui, vamos estar vendo agora sobre autômato de pilha, tá? Bom, o que é um autômato de pilha? Tá? A gente já lembra da definição do autômato, que era uma quíntupla, que a gente tinha o quê? Um alfabeto, um conjunto de estados, as regras, um conjunto de estados finais e um estado inicial, tá? A ideia aqui do autômato de pilha, ele é semelhante, porém, tá? Como o autômato ele denota lá aquelas formalismos de expressão regular, a gente tem limitações. Tá? O autômato de pilha permite que a gente consiga identificar linguagens ou reconhecer linguagens um pouco mais evoluídas, digamos assim, né? Tá? Que não seja da categoria de linguagens regulares. Tá? Então, o autômato de pilha que tem diferente, a gente tem uma memória. Tá? Então, a gente aplica essa memória que a gente fala se dá pelo empilhamento. Então, vocês já conhecem o conceito de pilha, né? Lá de estrutura de dados, então a gente tem o push, o pop, tá? Você vai empilhar e vai tirar. Então, o primeiro que entra é o último que sai. Então, a gente lembra de um prato na cozinha. O cara veio, colocou um prato em cima da pia, o outro veio, colocou por cima, o outro foi colocando por cima, e quando o cara foi lavar, ele lavou o primeiro prato que ele lavou, foi o último prato que colocaram, que está no topo da pilha, tá? Então, aqui a gente tem em um autômato de pilha, autômatos com pilha, né? Perdão. A gente tem uma memória a gente chama, do tipo pilha, e nós vamos ter que uma possibilidade para nossos autômatos, tá? Que possibilidade? Que a gente possa, então, ter esse reconhecimento de linguagens aqui, ó. A elevado a I, B elevado a I, com I maior ou igual a zero. Tá? O que isso significa? Bom, deixa eu voltar aqui nessa mega apresentação aqui. Este quadro robusto. Observem que nós tínhamos situações. Tá, beleza. Em que eu tinha A elevado a N, B elevado a M. São com índices ou expoentes diferentes. Por quê? Aí eu tinha ali tal que N é maior que zero e M maior igual a zero. Quer dizer que isso aqui poderia ocorrer uma vez, no mínimo uma vez ou mais, que é maior que zero, e isso aqui deveria ocorrer, podia nem ocorrer. Então, se fosse zero, o B nem repetia. Tá? Seria o equivalente a fazer este autômato aqui. Ó. Vamos lá. O N tem que ser no mínimo uma vez, certo? Tá, eu vou colocar aqui o A, que ele acontece uma vez. E pode repetir N vezes. Zero, maior que zero, uma vez ou mais. Então, beleza. Repetir uma vez e pode repetir mais vezes. Então, coloco o A aqui. Seguido, depois que acabou todos os As, aqui ó, veio e repetiu quantas vezes for necessário, só que a mínima, 1, que foi a primeira, eu posso ter o B. Só que o B, ele é maior igual a zero. Tá? Quer dizer, então, que eu posso ter zero ocorrência de B, certo? Então, nesse autômato aqui, já a gente teríamos um problema. Tá? Porque se eu colocar um B aqui, tem que ter no mínimo 1. Mas se M for zero, quer dizer que B não acontece. O B elevado a zero não repete uma vez. Então, na verdade, isso aqui vai ser um B. Isso aqui vai ser um B. No mínimo um A. E zero ou mais B, porque esse é o estado final. Tá? Então, no mínimo um A, depois zero ou mais B. E os outros valores de A? A gente coloca aqui. Ó. Por quê? Porque se for 10, ele repete 9 vezes aqui e vem a décima. Se for só uma, vem direto para cá. Tá? Esse, no caso, aqui é um exemplo não determinístico, tá? Só para simplificar. Tá? Bom, já estaria resolvido o autômato, tá? Uma FN.
Porém, eu não consigo, nesse tipo de autômato, ter a seguinte situação. Eu quero que o número de A seja igual ao número de B. Ou seja, se tiver 10 A, tem que ter 10 B. Se eu colocasse isso aqui, apagasse o M aqui, colocasse o próprio N, não quer dizer que eu não consigo garantir isso aqui, nesse tipo de autômato. Vendo que poderia ter um A e acabou. Poderia ter vários A's e um A, e chegar aqui e ter um B e acabou. Então, eu não consigo ter essa garantia. Então, na linguagem regular, tá, a gente tem essa limitação. Então, um autômato finito convencional, a gente não consegue denotar ou modelar esse tipo de situação. Por isso que a gente utiliza este autômato com pilha, em que eu tenho uma memória. Então, o que eu vou ter de diferente aqui? Eu vou ter o uso dessa pilha, tá? Então, a pilha ali é uma memória, a gente fala que ela é uma memória infinita, e que eu vou estar colocando símbolos no topo da pilha e retirando também no topo da pilha. Tá? Então, ó, sempre que um elemento é colocado no topo, ele vai empurrando o outro para baixo. Então, aquele conceito que a gente já conhece estrutura de dados, do push-pop. Tá? E quando um elemento é retirado do topo, a gente atualiza o topo para o elemento anterior. Então, a gente pode imaginar isso aqui como um autômato, representação de uma máquina também. Tá? Por exemplo, uma máquina de Turing poderia ser aplicada aqui, usando esse conceito também. Então, aqui eu tenho uma fita, só para representar, e um cabeçote, tá, que vai andando aqui das posições dessa fita. E cada leitura que eu faço aqui, eu empilho alguma coisa ou vou desempilhando também, tá? Então, o autômato de pilha, ele já não é uma quíntupla, ele é uma sextupla. Opa, tem algo a mais aqui. E o que é esse algo a mais? É este row, que é o alfabeto da pilha, tá? Então, o resto é o equivalente, que é o conjunto de estados, o alfabeto da linguagem, o alfabeto da pilha, as regras de transições, que é o delta minúsculo aqui, o estado inicial e o conjunto de estados finais. Bom, então isso a gente já conhece a partir do autômato, né? A gente só vai focar que a gente tem agora um alfabeto a mais, que é o alfabeto da pilha, tá? O alfabeto da pilha, ele é representado por letras maiúsculas, certo? E uma pilha vazia, ela é denotada ou representada pelo símbolo lambda. Tá? Bom, no começo, ou seja, no início do cálculo ali, da computação, a pilha começa no estado inicial com a string de entrada na fita e com a pilha vazia, ou seja, com o cabeçote aqui e a minha pilha vazia. Tá? Bom, aí a função de transição também muda um pouco, tá? Porque antes a gente tinha uma transição assim, deixa eu colocar aqui. Estado Q0, quando recebe A. Nossa, esse A aqui ficou feio. Estado Q0, quando recebe A. No próximo semestre eu vou comprar uma mesa aqui, digitando fica mais fácil do que usar o mouse. Eu vou para o Q2. Basicamente isso. O estado Q0, quando recebe A, eu vou para o estado Q2. Tá? Aqui a gente vai ter um pouco diferente nessa regra, um pouco de diferença. Tá? Então, a função de transição ela vai ser representada da seguinte maneira. Então, aqui eu tenho o estado, tá? O símbolo e do alfabeto da pilha. Tá? Então, já não seria mais assim, de forma mais simples. Eu vou ter dessa forma aqui. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, QJB e QKC. Então, a transição de QJB, ela pertence a essa regra aqui. Tá? Ou seja, o meu QI, estado QI, quando recebe A, tá? Eu vou ter remoção de um símbolo ou empilhamento de um símbolo. Tá? Então, por exemplo, que a gente interpreta usando a ideia de uma máquina com a pilha. E a transição faz algumas alterações. Cada vez que eu mudo, eu faço uma alteração na pilha. Então, por exemplo, aqui, eu estou mudando do estado QI. Tá? Então, aqui, ó, quando o meu igual está aqui, tá, gente? É só para fazer. Então, Q0, quando recebe A, é igual a Q2. Aqui está o seguinte. Quando esse estado aqui recebe A, ele é igual a essa situação aqui.
Tá? Então, eu vou estar inserindo um elemento e removendo um elemento e inserindo um elemento no topo da pilha. Então, quando eu estou no QI, quer dizer que eu vou para o QJ, tá? Vou ler o símbolo A, processar o símbolo A, tá? Que é o que eu vou ler, que é o equivalente a esse Azinho aqui, a leitura, é o símbolozinho. Só que eu vou tirar do topo da pilha o símbolo A, tá? O símbolo A maiúsculo é da pilha. Vou ler aqui a pilha. Então, eu vou empilhando. Na verdade, começa aqui. Vou empilhando. Cada vez que eu leio um Azinho, eu retiro, no caso aqui, um Azão da pilha. E coloco o símbolo B. Então, eu acabo trocando. Tá? Então, basicamente é isso. Quando eu leio um símbolo, eu tiro um da pilha e coloco o outro. Tá? Eu posso não colocar nada também, ou não tirar nada, mas a gente vai ver. Então, a representação do diagrama de estados ficaria assim, ó. Então, é bem simples, ó. A diferença é que eu vou ter aqui mais símbolos. Poderia ser o símbolo de transição, o símbolo que sai na pilha e o símbolo que entra na pilha. Beleza? Então, na prática, é simples também, assim. É só entender esse conceito, tá? Então, ó, o autômato de pilha vai mudar do estado QI para o QJ quando eu processo o símbolo A, ou seja, o símbolo do alfabeto. Tá? Aí eu vou e removo o Azão, que pertence ao alfabeto da pilha, que é o Rho, ou seja, ele é removido do topo da pilha, e o símbolo B, grande aqui também, que pertence ao Rho, ele é colocado no topo da pilha. Tá? Observe que a gente pode ter também o vazio como símbolo de entrada ou saída do topo da pilha. Quer dizer o quê? Que quando eu leio, ó, sempre o primeiro aqui é o que eu removo e o segundo é o que eu insiro. Então, quando eu leio A, eu não removo nada, insiro B. Quando eu leio A, eu removo o A e não coloco nada na pilha. Tá? Basicamente é isso. O primeiro símbolo grande eu removo, o segundo eu vou inserir na pilha. Tá? Dessa forma fica mais simples de entender. Tá? Então, eu posso ter então a remoção de um elemento e a inserção a cada transição. Eu posso ter apenas a inserção e posso ter apenas a remoção. E também posso não ter nenhum comportamento. Tipo, só ler o símbolo, não coloca nem tira nada. Era só eu ter dois lambdas aqui. Existe também uma outra transição, que seria a transição vazio, em que eu tiro o A e o B, perdão, eu retiro o A e coloco o B de forma espontânea, que é o movimento vazio, né? Ou seja, sem que eu reconheça nenhum símbolo, sem que eu processe nada. Tá? Então eu posso ter aqui também, ó, são combinações aqui diferentes. Então, eu não processei nada, mas retiro algo da pilha e não coloco nada. Não processo nada, não retiro nada e coloco algo na pilha. Então, quando ocorrer uma transição vazia, eu coloco algo na pilha. Ou eu não faço nada, né, praticamente. Né? Quer dizer que eu não processo, não retiro, não empilho. Né? Então, eu só mudo para o estado. Só faço mudança de estado. Tá? Deixa eu, só para facilitar aqui, fica lá. Então, eu vou do estado QI, removo o A da pilha e adiciono o B na pilha. Aqui, ó, eu saio do estado QI, para o QJ, tá? Vou no QJ, só que removo da pilha e o que o insere aqui não faço nada. Ó. Eu só saio do estado QI para o QJ e coloco o A na pilha. Isso aqui eu só mudo de estado, ou seja, não faço nada, não preciso processar, nem retirar, nem incluir. Tá? E nesse caso aqui eu tiro o A da pilha, por quê? Tá aqui no símbolo do meio, né? É o que eu retiro e depois não coloco nada, só fico tirando. Fico retirando o A da pilha. Beleza? Aqui eu coloco um A na pilha, então fica empilhando, recursivo. E aqui eu mudo de estado QI para o QJ quando eu processo o símbolo A. Tá? É parecido com esse aqui, ó, mas eu não preciso processar nada, né? Só mudo de estado. Aqui quando eu encontro o A, eu só mudo de estado, mas não preciso fazer nada com a pilha. Tá? Então vamos dar um exemplo. Tá? Então aqui, ó, voltando àquela linguagem, A elevado a N, B elevado a M,
a gente não tinha como garantir que esse número de A fosse igual ao número de B. Então, a gente tem esse tipo de linguagem, ó, em que A, I, seguido de BI, com I maior ou igual a zero. Então, se o I for 5, quer dizer que eu vou ter 5A seguido de 5B. Então, aqui, ó, a computação começa com a entrada, ou seja, com a palavra, né, de entrada na fita e a pilha vazia. Tá? O que eu vou fazer para garantir que eu consiga ter a mesma quantidade de elementos aqui? Tá? Então, vou fazer o seguinte. Ó, quando um A for processado, eu vou colocar um Azão na pilha. Quando um B for processado, o símbolo no topo da pilha vai ser tirado. Tá? E eu vou fazer a minha verificação quando a minha pilha estiver vazia. Então, aqui a gente tem aquela tabela de transição, a regra, né? E os estados do autômato ficam assim. Então, quando eu tenho um A, estou no estado Q0, tá? Esse aqui é o autômato, tá? A sextupla. Então, aqui só tem um símbolo A do alfabeto da pilha. Então, tem os estados, Q0, Q1, o alfabeto, A e B, o alfabeto da pilha, razão, as regras, transições, o estado inicial e os estados finais, que são os dois. Tanto os dois são estados finais. Começam aqui. Tá? Bom, quando eu estou no Q0, recebo A, eu não removo nada e empilho A. Tá? Esse aqui eu não removo e aqui eu empilho. A maneira descritiva. Isso aqui é na maneira gráfica. Então, quando eu estou no Q0, recebo A, eu continuo no Q0, né? Então, deixa eu esquecer de falar aqui. Continuo no Q0, não removo nada e insiro A na pilha. Se eu estou no Q0 e leio B, tá? Eu retiro um A da pilha. E não coloco nada. E se eu estou no Q1, no estado Q1, e leio B, eu continuo, retiro um A da pilha, não faço nada. Tá? E como que isso chega a essa situação de AI elevado a BI? Tá? Observe que a gente tem uma pilha aqui. Eu vou colocar aqui 3A e 3B. Então vamos supor que li um A, não retiro nada. Coloco um A. Li outro A, não retiro nada, coloco um A. Li o terceiro A, não retiro nada, coloco o A na pilha. Li um B, retiro um A da pilha e não coloco nada. Então retiro, li o primeiro B, li o segundo B, retiro um A da pilha. Li o terceiro B, retiro outro A da pilha. Tá? Então observe que eu não sei contar se foram 3A e 3B. Eu sei que eu fui inserindo e fui removendo. Quando eu encontrava A, eu colocava. Quando eu encontrava B, eu retirava. Então, no fim, eu manipulei a memória. Então, eu tenho uma pilha vazia. Se a minha pilha está vazia, nesse caso, quer dizer, então, que o mesmo número de A era o mesmo número de B. E a pilha só zerava se eles forem iguais. Tipo, os números de quantidade forem iguais. Se eu empilhar 3A, 3 vezes o número A aqui, para eu remover 3 vezes, então com A eu incluo, com B eu removo, para zerar tem que ter a mesma quantidade. Se eu inserir 3, tem que remover 3. Tá? Bom, então aqui, ó, precisamos definir como que é a computação de uma pilha. As palavras aceitas e a linguagem reconhecida. Então, a gente introduz o conceito de configuração instantânea. Tá? Ou seja, o que é isso? A configuração instantânea é dada por uma tripla, né? Eu tenho um estado, uma palavra e um alfa, em que QI é o estado atual, a palavra é a substring, W é a substring não processada e alfa é a string na pilha. Tá? Então, essa notação aqui indica que a configuração, no caso QJV beta, pode ser obtida a partir do QI W alfa. Então, ou seja, conseguir sair de um estado para o outro, por uma única transição da pilha. Tá? E essa aqui quer dizer que eu faço essa transição
N vezes, 0 ou mais vezes. Né? Tá? Isso indica que a configuração pode ser obtida por 0 ou mais transições, tá? Que é o fechozinho de clean. Bom, sabendo então que eu não consigo contar a quantidade, mas consigo manipular a memória, então poderia saber que é aquela linguagem aceita, tá? Então aqui a gente teve uma definição, tá, da transição. E agora o exemplo aqui, seria a resolução, mas eu já mostrei aqui. Tá? Então tem a computação da palavra A, B, B, que é o empilhamento de 2A na pilha e depois a retirada de 2A na pilha. Tá? Então, no estado Q0 lendo um A, existe uma única transição possível. Então, Q0, leio a palavra AB. Tá? Eu vou ler a primeira palavra, tá? Não vou remover nada. Qual que é a transição? Eu continuo o estado Q0, já li a primeira, né? E eu vou ter a minha palavra a ser lida, né? Então, seja aqui, ó. A gente olhar aqui ou ver, quer dizer, a substring ainda não processada. E o símbolo que eu vou colocar. Tá? Então, no Q0, ao ler uma sentença, eu não retiro nada e transito para esse mesmo estado, no caso Q0, diminuo a sentença que eu vou ler e insiro A na pilha. Tá? Depois, eu vou diminuindo. Tá? Eu faço o próximo passo aqui, só que eu tenho A, B, B. Então vai diminuir. Então Q0, A, B, B, removo nada, transito para Q0, aí no caso BB e o A. Tá? Então eu vou fazendo até que eu consiga transportar toda essa string para lá. Tá? Então, ó, o símbolo A foi processado, o símbolo A foi colocado na pilha. Tá? O processamento seguinte é idêntico, tá? Vai se repetindo. Tá? Então, ó, os próximos processamentos eles vão seguir as mesmas regras de transição, que vai mudar do estado do Q0 para Q1 só quando eu encontrar a letra B. Então, quando eu encontrar a letra B, que eu saio do Q0 para o Q1. Tá? Aí continuo e vou desempilhando agora. Tipo, o meu A que foi empilhado, ó, empilhando A, agora eu vou desempilhando. Porque quando eu leio um B, eu não insiro nada, mas eu removo. Perdão, é isso. Eu não insiro nada, mas eu removo. Ou seja, por fim, aqui, o processamento só vai acabar quando toda a string for processada e a pilha estiver vazia. Então, se eu terminar com a pilha vazia, quer dizer que a palavra foi aceita. Então, se a palavra foi aceita, ela estava nessa condição de ser A elevado a I, B elevado a I. Então, o autômato de pilha nada mais é que um autômato com uma extensão, com a memória, com o recurso plus, em que eu posso manipular ela. Então, a minha sentença vai ser aceita quando eu tiver com a pilha vazia. Então, eu não consegui contar, que foram 3, mas eu consegui dizer, por exemplo, que existem tanto A e B na mesma quantidade. Tá? Então, se essa limitação do autômato simples, a gente pode contornar com um autômato de pilha. Tá? Bom, a pilha sempre vai ser usada para gravar uma palavra, qualquer W, na medida que ela for processada. Então, a gente pode ir gravando, pode ir retirando. Tá? Esses são exemplos mais simples. Ó. Aquela linguagem, né? A elevado a I, tal que I é maior ou igual a zero, então pode ou não se repetir. No caso, se o I for zero, o A não se repete. Tá? Que seria esse movimento vazio aqui, ó, todo vazio. Não coloca nada na pilha, não retira, tá? E transita sem processar nada. Beleza? Então, o autômato de pilha é isso, é bem simples. Agora, é prática, né? Só a gente já trabalha com autômatos, a diferença é que a gente vai ter essa inserção e remoção da pilha. Então, isso a gente observa bem esse diagrama de estados aqui e sempre pensa que, ó, processo, removo, insiro. Então, leio A, removo nada, no caso porque é lambda, e insiro o A na pilha. Leio B, removo o A da pilha e não insiro nada.
Então, basicamente é isso. Ó. Leio B, insiro A na pilha e não removo nada. Então, a diferença no diagrama de estados é que a gente vai colocar sempre, ao invés de um símbolo de transição, mais dois, que é o símbolo que entra, o símbolo que sai da pilha e o símbolo que entra da pilha, tá? Então, como exercícios, eu vou deixar esse exercício aqui para a gente estar trabalhando aí, desenvolvendo durante o final de semana, tá? A gente vai reforçar o conceito de pilha, tá? Então, tranquilo, eu vou passar o exercício, não vou colocar todos aqui, só para dar um exemplo, para dar um reforçado, beleza, gente? Então, a gente viu aqui hoje um pouco de expressão regular, tá? Que é um outro formalismo, ou seja, uma outra denotação para a gente trabalhar com uma equivalência de autômatos finitos, por exemplo. Tá? Autômato de pilha, ou seja, um autômato com um pouco mais de capacidade, ou seja, a gente aplica um recurso de memória, empilhamento, que eu consigo, então, processar, ou seja, reconhecer linguagens que não são regulares. Beleza? Então é isso por hoje. Aí eu vou estar postando assim que chegar o link aqui para mim. Vocês vão ter uns trabalhos de fim de semana. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Aí já fiquem Boa noite. atentos aí no e-mail aí, hoje ou amanhã cedo. Beleza, então. Falou, gente. Boa noite Falou, aí a tchau. todos. Até mais. Falou, Jefferson. Falou, professor.